Se você é fascinado por história, precisa ouvir isso. Abraão, o pai das nações, uma figura que moldou a fé de milhões. Vamos embarcar juntos nessa jornada incrível. Nascido Abrão, na antiga cidade de Ur, na Mesopotâmia, Abraão seguiu um chamado divino. Deixou tudo para trás em busca da terra prometida. Sua fé inabalável o guiou por desafios inimagináveis. Da promessa de uma descendência numerosa, como a prova máxima de fé, quando Deus lhe pediu para sacrificar seu próprio filho, Isaque. A história de Abraão não é apenas um relato antigo, é um testemunho de coragem, fé e determinação. Um exemplo para todos nós. Quer mergulhar mais fundo nessas narrativas bíblicas fascinantes? Inscreva-se no nosso canal e junte-se a nós nessa viagem espiritual e histórica. Não perca nenhum capítulo dessa saga inspiradora. Na antiga cidade mesopotâmica de Ur, em meio às agitadas rotas comerciais e aos imponentes zigurates, nasceu um homem chamado Abrão. Ur era uma cidade de idolatria, onde as pessoas adoravam um panteão de deuses. Mesmo nesse ambiente, Abrão sentia dentro de si uma inquietação, um anseio por algo mais. Mal sabia ele que estava destinado a se tornar Abraão, o pai de muitas nações. Terá, pai de Abrão, era um comerciante de ídolos, profundamente enraizado nas crenças politeístas de seu tempo. No entanto, Abrão não conseguia se entregar à adoração de ídolos. Essa fé nascente o diferenciava de seus contemporâneos, acendendo dentro dele um fogo que mudaria para sempre o curso da história. Um dia, o Deus que Abrão buscava se fez conhecer. A voz divina ecoou nas profundezas de sua alma, ordenando-lhe que deixasse sua terra natal e embarcasse em uma jornada para uma terra distante. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, ordenou Deus. Este foi um teste profundo da fé de Abrão. Ele estava sendo solicitado a deixar para trás tudo o que conhecia, sua família, sua cultura, seu passado. Mesmo assim, Abrão não hesitou. Ele confiou implicitamente na promessa divina que ecoava em seu coração. Com fé inabalável, ele reuniu sua esposa, Sarai, seu sobrinho Ló e seus bens, partindo em uma jornada perigosa em direção à terra que Deus havia prometido. A jornada para Canaã foi longa e árdua. Abrão e sua comitiva atravessaram vastos desertos, navegaram por passagens montanhosas traiçoeiras e encontraram diversos povos ao longo do caminho. Em tudo isso, a fé de Abrão nunca vacilou. Ele se agarrou à promessa divina, mesmo quando confrontado com adversidades e dúvidas. Ao chegar em Canaã, Deus apareceu a Abrão mais uma vez. A tua descendência darei esta terra, declarou ele, reafirmando sua promessa. Abrão construiu um altar a Deus, marcando esta ocasião memorável. Ele se estabeleceu na terra, um estranho em um país estrangeiro, guiado apenas por sua fé inabalável. A fome atingiu a terra, forçando Abrão a viajar para o Egito em busca de sustento. Por meio dessas provações, a confiança de Abrão em Deus se aprofundou, forjando um laço inquebrável entre eles. A fé inabalável de Abrão em Deus não foi em vão. Deus estabeleceu um pacto com ele, um pacto solene que ressoaria através das gerações. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão, refletindo a grande promessa que estava por vir. Deus prometeu tornar os descendentes de Abraão tão numerosos quanto as estrelas do céu e a areia da praia. Ele também prometeu dar-lhes a terra de Canaã como sua possessão eterna. Esta aliança, um testemunho da fidelidade de Deus e da obediência de Abraão, se tornaria a pedra angular de uma nova fé. Anos se transformaram em décadas, e Abraão e Sara permaneceram sem filhos.
Sara, já em idade avançada, desesperava-se de nunca ter um filho. Mesmo assim, a promessa de Deus ecoava em seus corações. Exatamente como ele havia prometido, Deus visitou Sara em sua velhice e milagrosamente a capacitou a conceber. O nascimento de Isaque foi nada menos que um milagre, um testemunho do poder e da fidelidade de Deus. Seu nome, que significa riso, refletia a alegria e o espanto que enchiam os corações de Abraão e Sara. Isaque não era apenas seu filho, ele era o cumprimento da promessa de Deus, um farol de esperança para o futuro. O nascimento de Isaque marcou um ponto de virada na vida de Abraão. Foi um lembrete tangível da fidelidade de Deus às suas promessas, não importa quão impossíveis pareçam. No momento em que a alegria de Abraão em Isaque estava atingindo seu ápice, Deus o colocou à prova com um teste inimaginável. Deus ordenou que Abraão levasse Isaque, seu filho amado, à terra de Moriá, e o oferecesse como holocausto. Esta ordem parecia contradizer tudo o que Deus havia prometido. Como Deus poderia pedir-lhe que sacrificasse o próprio filho através do qual a aliança de Deus seria cumprida? Mesmo diante deste dilema agonizante, Abraão escolheu confiar em Deus completamente. A obediência de Abraão não era movida por fé cega ou desejo de apaziguar uma divindade caprichosa. Ele sabia que Deus era justo e misericordioso, e confiava que mesmo nesta situação aparentemente impossível, Deus providenciaria uma saída. Antes do nascimento de Isaque, Sara, desesperada por um filho, havia dado sua serva egípcia, Agar, a Abraão como esposa. Agar concebeu e deu à luz Ismael, filho de Abraão. No entanto, a chegada de Ismael criou tensão dentro da família. Sara, consumida pelo ciúme, maltratou Agar, forçando-a a fugir para o deserto. Sozinha e desesperada, Agar clamou a Deus em seu desespero. Deus ouviu os apelos de Agar e garantiu a ela que faria de Ismael uma grande nação. Ele abriu seus olhos para um poço de água, salvando-a e a seu filho de morte certa. A história de Agar é um testemunho da compaixão e do cuidado de Deus pelos marginalizados e excluídos. A vida de Abraão foi um testemunho do poder da fé. Sua confiança inabalável em Deus, mesmo diante de desafios inimagináveis, o destacou como um exemplo brilhante para as gerações futuras. Ele é reverenciado como o pai da fé no judaísmo, cristianismo e islamismo. Sua história é entrelaçada na trama dessas grandes religiões mundiais. Para os judeus, Abraão é o patriarca que recebeu a aliança de Deus, a promessa de um povo escolhido e de uma terra prometida. Os cristãos veem Abraão como um ancestral espiritual, um modelo de fé nas promessas de Deus. Sua disposição de seguir o chamado de Deus, mesmo quando isso o levou para o desconhecido, é uma inspiração para os cristãos viverem vidas de fé e obediência. No Islã, Abraão ocupa um lugar especial de honra como um profeta de Alá, um mensageiro que recebeu revelação divina e a transmitiu à humanidade. O Alcorão, o livro sagrado do Islã, relata muitas das histórias encontradas na Bíblia, mas com ênfase particular na submissão inabalável de Abraão à vontade de Deus. O Alcorão destaca a rejeição de Abraão à idolatria, sua crença inabalável em um único Deus e sua disposição de sacrificar tudo, até mesmo seu próprio filho, em obediência ao comando de Deus. Acredita-se que a Kaaba, o santuário mais sagrado do Islã, localizado em Meca, tenha sido construída por Abraão e seu filho Ismael. O legado de Abraão no Islã é de monoteísmo inabalável, submissão completa à vontade de Deus e a importância da família e da comunidade. Ele é um modelo para os muçulmanos seguirem em suas próprias vidas, buscando retidão, piedade e uma profunda conexão com o divino. A história de Abraão,
abrangendo milênios e entrelaçada na tapeçaria de múltiplas fés, continua a ressoar com pessoas de todas as esferas da vida. Sua jornada de fé, marcada pela confiança inabalável nas promessas de Deus e pela disposição de sacrificar tudo por suas crenças, oferece lições atemporais para toda a humanidade. O legado de Abraão nos ensina sobre a importância da fé, mesmo quando confrontados com adversidades e dúvidas. Isso nos lembra que a verdadeira fé requer ação, uma disposição de dar um passo à frente em obediência ao chamado de Deus, mesmo quando o caminho a seguir parece incerto. Sua história também destaca a importância da família, do legado e do poder duradouro dos relacionamentos de aliança. Os descendentes de Abraão, através de Isaque e Ismael, moldaram o curso da história, cumprindo a promessa que Deus lhe fez há tanto tempo.